Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse curso de Mecânica dos Fluidos. Essa é a aula 1, onde nós apresentamos a disciplina e qual é a sua importância dentro da engenharia como um todo, não só da engenharia mecânica, como diversas outras engenharias que existem, além de apresentar alguns conceitos básicos, né? Vamos lá, o que seria mecânica, né? Mecânica é a ciência que estuda o equilíbrio e o movimento dos corpos, líquidos e gasosos, bem como as causas que provocam esse movimento. Em se tratando somente de líquidos e gases, que são denominados fluidos, recai-se no ramo da mecânica conhecida como mecânica dos fluidos. Então, basicamente, você tem três estados da matéria, sólido, líquido e gás. Existe o quarto, que é o plasma, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, que é um tipo de gás, né, que conduz energia, eletricidade. E o que não é sólido é fluido, né? Basicamente seria isso. Continuando, mecânica dos fluidos, então, é a ciência que trata do comportamento do fluido em repouso e em movimento, estuda o transporte de quantidade de movimento nos fluidos. Exemplo de aplicação: estudo do comportamento de um furacão, o fluxo de água através de um canal, as ondas de pressão produzidas na explosão de uma bomba, as características aerodinâmicas de um avião supersônico, de um avião convencional também, e por aí vai. Por que estudar então a mecânica dos fluidos? O conhecimento e entendimento dos princípios e conceitos básicos da mecânica dos fluidos são essenciais na análise e projeto de qualquer sistema no qual um fluido é um meio atuante. Então, se eu tenho um sistema pneumático, se eu tenho um sistema onde eu tenho atuação de ventos do ar, por exemplo, se tiver um líquido, um óleo, qualquer coisa desse tipo, eu tenho que ter conhecimentos de mecânica dos fluidos para conseguir resolver aquele tipo de problema que eu estou trabalhando. O projeto de todos os meios de transporte requer a aplicação dos princípios de mecânica dos fluidos. Por exemplo, as asas de avião para voos subsônicos e supersônicos, as máquinas de grande efeito, aerobarcos, projetos de submarino automóveis, entre tantos outros, né? Então, se você for fazer um projeto sem os conhecimentos de princípio de mecânica dos fluidos, você pode fazer um equipamento com baixo rendimento, que se gasta muita energia e não faz muita coisa. Então, os princípios são importantes nesses projetos. Ainda continuando, né, o sistema de circulação do sangue no corpo humano é essencialmente um sistema de transporte de fluido e, com consequência, o projeto de coração e pulmões artificiais são baseados no princípio de mecânica dos fluidos. Então, tem aquelas máquinas que simulam tanto a respiração quanto o batimento cardíaco durante uma operação, por exemplo, né? Então, o sangue é desviado para essa máquina que faz o papel do coração e do pulmão durante o processo operatório, né? Então, só é possível conhecendo os parâmetros dentro da mecânica dos fluidos. O posicionamento da vela de um barco para obter o maior rendimento com vento e a forma da superfície da bola de golfe e por aí vai, né? Vamos falar um pouquinho da parte histórica. Até o início do século, o estudo dos fluidos foi efetuado essencialmente por dois grupos, os chamados hidráulicos e os chamados matemáticos. Os hidráulicos trabalhavam de forma empírica, ou seja, de forma experimental. Então, eles trabalhavam fazendo experimentos, enquanto que os matemáticos se concentravam na forma analítica, né, através de fórmulas e conceituações matemáticas. Posteriormente, se tornou claro para os pesquisadores que o estudo, para ser mais efetivo da mecânica dos fluidos, era necessário não só matemática, mas também não só prática, e sim os dois. Então, hoje, um bom pesquisador dentro da mecânica dos fluidos, ele trabalha tanto com a parte matemática quanto com a parte de experimentação. As duas são fundamentais. Existem alguns casos que você só tem resolução por causa da parte prática, senão você não conseguiria resoluções de alguns tipos de problema com base em matemática, porque seria muito complexo. Bom, qual é a importância, né? Então está envolvido aí na produção de energia, na produção e conservação na produção de energia, sistemas, né, das usinas hidrelétricas, as usinas termoelétricas, produção e conservação de alimento, né, as câmaras de refrigeração, você tem um sistema de ventilação, você tem um sistema né, que trabalha o fluido
o fluido refrigerante através do compressor e por aí vai, né? Obtenção de água potável, então você faz a captação através de uma bomba, normalmente bomba centrífuga, processamento de minério, desenvolvimento industrial, aplicações na engenharia, medicina, sempre aparecem cálculos de perda de carga, forças de arrasto, trocas de calor, trocas de substâncias entre fases. Então isso aqui aparece com bastante frequência. Normalmente substância entre fases você acaba entrando dentro dos princípios da termodinâmica, mas em alguns casos você precisa de fazer cálculos de escoamento que está com base na mecânica dos fluidos. Continuando então, dentro, né, alguns exemplos dentro da engenharia civil e arquitetura, né, construção à base do estudo de hidráulica e hidrologia e tem aplicações no conforto térmico de edificações, né? Então é importante a parte de ventilação, né? Então ventilação forçada, ventilação por natural, tudo isso está envolvido com os princípios da mecânica dos fluidos. Na engenharia sanitária e ambiental, por exemplo, né? Estudo da difusão de poluentes no ar, na água e no solo, e por aí vai, né? Na engenharia mecânica, processo de usinagem, processo de tratamento térmico, cálculos de máquinas hidráulicas, transferência de calor das máquinas térmicas e frigoríficas e engenharia aeronáutica, são alguns exemplos. Dentro da engenharia elétrica e eletrônica, importante cálculo de dissipação de potência, seja de máquinas produtoras ou transformadoras de energia elétrica, seja na otimização dos gastos de energia nos computadores e dispositivos de comunicação. Aqui eu coloco, por exemplo, tem alguns tipos de equipamentos que você precisa fazer o resfriamento. E existe o resfriamento a gás, que é a ar, né? Você bota um ventilador, e existe o resfriamento através de um fluido. Por exemplo, o motor do carro hoje em dia, você tem um sistema de refrigeração com radiador e água, que fica fazendo a circulação, então ele resfria o motor e depois ele libera esse calor através do radiador e um ventilador empurrando. Já a moto, por exemplo, o próprio fluxo de ar ao redor da moto já faz com que esfrie o motor e não é necessário um sistema com água, né? Então você acaba tendo um veículo mais leve. No caso, por exemplo, dos computadores, né? Os computadores antigos, né? Os primeiros, eles tinham um ventiladorzinho pequenininho assim, né? Hoje são uns ventiladores bem grandes. Por quê? Porque a dissipação, o trabalho dos processadores são muito mais forte hoje em dia, né? São muito mais rápidos, então a dissipação de calor tem que ser muito maior. Com isso você precisa de um ventilador maior retirando esse calor de lá. É claro que acaba juntando termodinâmica, transferência de calor e mecânica dos fluidos para poder fazer todo esse dimensionamento. Bom, pessoal, isso aqui é a aula introdutória, espero que vocês tenham gostado. Estamos utilizando aí o livro do Franco Brunetti e do Fox McDonald, de Introdução à Mecânica dos Fluidos. Eu coloquei essa foto aqui, que é o livro que eu disponho desde a época da faculdade, né? Existem versões mais novas. Se gostar, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber novidades via WhatsApp, mande um quero para 11 98482 7250. No Facebook, participe lá do nosso grupo, né? Vamos trocar experiência, é só nos procurar lá e pedir para entrar no grupo, a gente está aceitando. Na página a gente divulga, além, né, do material que a gente trabalha aqui, né, aqui no YouTube, a gente também divulga vagas, treinamentos, cursos, que a gente tem conhecimento, a gente coloca lá para quem né, para quem está interessado. Mensagens pode ser mandado aí via e-mail, engenhariacompania2016@gmail.com, e você pode acessar aí a nossa loja, ajudar a gente comprando na nossa loja magazinevocê.com.br/magazine Engenharia e Companhia. Isso é tudo garantido pelo Magazine Luiza. A única diferença é que quando comprando através da loja vai estar vindo uma comissãozinha para a gente aqui. Beleza, pessoal? Um pouquinho da nossa experiência, mais detalhes lá no LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.